Vem aqui comigo, vamos lá. Seguinte, você conhece quantas pessoas, quantos empresários que tiveram dificuldades durante a pandemia? Eu duvido que você não conheça alguém, certo? Ou quem sabe até você mesmo passou por uma situação difícil com o seu negócio por conta da pandemia. Pois bem, esse vídeo aqui, empresário e empresária, eu vou falar justamente da importância aí de você ter liquidez, de ter o caixa da tua empresa, boa parte dele, líquida, bem aplicado, rendendo bem, porém disponível para o teu negócio e não imobilizado, tá? Muitas empresas durante a pandemia, no exemplo que eu estou dando aqui, quebraram, e não é porque elas não tinham patrimônio, não é porque elas não tinham possibilidade de pagar, arcar com as despesas, era porque elas estavam com o dinheiro imobilizado, tá? Então investiram ao longo do tempo em imóveis, investiram ao longo do tempo em outros negócios e não tinham a liquidez. Então se você conhece situações de pessoas que quebraram por não ter liquidez no seu negócio, ou se você já passou por isso, sabe muito bem como é que é, então faz o seguinte: siga aqui nesse vídeo que eu vou falar com você, inclusive, possibilidades de rentabilizar melhor o seu dinheiro, o dinheiro da tua empresa, mantendo a liquidez diária. Algo que vai muito além do CDB que você já está acostumado, que o banco te empurra e aí você segue com ele, beleza? Então, muito obrigado por você cair aqui nesse vídeo, entrar no meu canal, que é o canal do Oswald, e o meu papel aqui é sempre traduzir e tornar mais simples para você a linguagem do mercado financeiro. Se você já me conhece, já dá aquele joinha, aproveita para seguir o canal. Se não está seguindo ainda, dessa forma eu vou mostrando para você novos conteúdos, você vai sendo avisado aí. E compartilha, gostou desse vídeo aqui, ó? Faz o seguinte, até o final, segue aqui comigo nessa conversa, tete a tete, e até o final, se fizer sentido alguma coisa que eu falei aqui, pega esse vídeo, joga naquele teu grupo lá de empresários, pega esse vídeo e manda lá pro grupo da família. Assim eu vou poder acessar mais pessoas e ajudar a melhorar o negócio delas, tá bom? Então, ó, outro detalhe, presta atenção. Fevereiro, São Paulo, estou aqui no final de semana e tá um calor de matar. Eu sou carioca, lá no meu bom Rio de Janeiro deve estar pior ainda, muito pior. Então vocês me desculpem, não vai ter camisa de manga longa hoje, não vai ter blusa social. Eu vou gravar esse vídeo dessa maneira. Esse é um vídeo de conteúdo, preste atenção no conteúdo. Não tem camisa social, muito menos terno, nesse bafo de São Paulo verão. Um grande abraço, siga aqui comigo, vamos lá, vem aqui, vamos embora pro vídeo. Liquidez, é isso que você precisa entender. A liquidez aí para o seu negócio é vida. Você sabe muito bem que liquidez te traz conforto. Você sabe muito bem que liquidez te dá a disponibilidade de montar o teu negócio de forma mais estratégica. Se você tem dinheiro disponível, aplicado, você pode utilizar ele para crescer mais rápido. Você pode utilizar ele para poder fazer melhores negociações aí. Você pode utilizar ele para momentos que preços de algum material que você tem aí no teu negócio caem. Se você faz importação e exportação, você tem a influência do dólar. No momento que o dólar está numa semana ali de queda, o que acontece? Você pode aumentar o seu estoque, você pode fazer uma compra extra. Dessa maneira você está, de certa forma, redeando, protegendo ali uma subida do dólar e aumentando o teu estoque de um produto que você sabe que vai vender. Não adianta fazer estoque e imobilizar o seu dinheiro se você não vai vender, beleza? Então isso é muito importante que você tenha esse controle total para que tenha o uso do dinheiro de forma estratégica. Mas é importante e muito importante de que o capital do seu negócio tenha boa parte investida em liquidez. Dessa maneira você não vai quebrar, você vai poder superar momentos difíceis porque você tem dinheiro disponível para ultrapassar qualquer necessidade, para ultrapassar qualquer situação difícil que você encontra no meio do caminho. O imponderável você não tem como planejar. Você tem como planejar que o seu caixa está disponível, você tem como planejar que a tua empresa tem condições de sobreviver a situações, uma vez que você tem liquidez. Então pense nisso, liquidez é vida, liquidez é liberdade para o teu negócio, beleza? Vamos falar aqui então
primeiro de 3 pontos aí, 3 maneiras tradicionais aí, você já deve ter conhecido, né? Mas é importante a gente reforçar para manter o caixa da tua empresa investido com liquidez. Primeira delas e mais comum, eu diria, é o próprio CDB. Então, o seu banco aí, a instituição que te atende, provavelmente te oferece algum CDB com liquidez diária e aí ele está ali disponível, rendendo o CDI, a taxa básica de juros ali, acompanhando a Selic, e você pode resgatar a qualquer momento. Atenção, se você não vai utilizar esse dinheiro em até 6 meses, não faz muito sentido você resgatar ou aplicar num CDB com liquidez diária, tá? Então, preste atenção nisso também. Por quê? Porque você vai pagar uma alíquota de imposto de renda de 22,5% sobre o lucro desse CDB, sobre o lucro desse investimento. Se você não vai mexer no dinheiro em até 6 meses, é possível procurar alguma opção aí que renda um pouquinho mais para que você utilize o dinheiro lá na frente e também não pague imposto a mais e aí você vai ter uma rentabilidade melhor, beleza? Então, atenção só esse detalhe aqui, um parênteses que eu abri. Mas CDB com liquidez diária hoje aí está amplamente diversificado, de diversas instituições em todos os lugares, e você vai estar aí girando algo em torno de 100 a 102% do CDI. Como melhorar isso, Zudi? Eu na minha instituição lá eu não tenho esse papel, ou isso para mim eu acho pouco para ter a liquidez diária. Fica uma dica aqui. As instituições financeiras, corretoras, bancos, enfim, elas têm promoções, ok? Então, provoque o seu assessor, provoque quem te atende aí financeiramente para te apresentar promoções sempre que elas aparecerem, tá? Que promoções são essas? São promoções para aberturas de novas contas ou promoções para injeções de dinheiro novo. Então, às vezes existem promoções que você, no momento que você faz um novo aporte lá para sua conta de investimentos, você tem, por exemplo, 150% do CDI com liquidez diária, 130% do CDI com liquidez diária, 110%. Enfim, aproveite as promoções. Veja bem, não é uma estratégia de investimento para longo prazo, mas é uma estratégia que, para a parte de liquidez do seu caixa, pode te ajudar a aumentar um pouquinho essa gordura aí da receita ali que é gerada com o investimento no CDB, beleza? Então, provoque seu assessor, provoque quem te atende aí para te trazer essas opções que ajudam a aumentar um pouquinho a rentabilidade. Segundo ponto aqui que é interessante para a liquidez diária. A gente tem para as PJs a possibilidade de aplicar em Tesouro LFT. O que é isso, né? Tesouro LFT nada mais é do que você está emprestando dinheiro para o governo e o governo está te pagando juros. O que o Tesouro LFT faz e por que ele serve para liquidez diária? Ele acompanha, assim como o CDB com liquidez diária, ele vai acompanhar a taxa básica de juros. Se ele acompanha a taxa básica de juros, ele vai estar subindo, se o juros sobe, ele vai estar caindo, se o juros estiver caindo, tá? Tô gravando esse vídeo aqui em fevereiro, a gente tá numa taxa Selic de 13,25 ao ano, o que quer dizer que se você tem uma LFT ali acompanhando a taxa básica de juros, ela vai estar rendendo algo muito próximo disso com liquidez diária. Vantagem, inclusive, de você investir tanto no CDB quanto na LFT com liquidez diária é que não tem taxa administrativa, né? Você só tem ali a taxa de entrada no ativo que não sai do teu bolso, sai do rendimento, e é assim que o mercado se paga e é assim que todo mundo ganha. Mas, dito isso, essa é a segunda opção que você já conhece aí, que é o Tesouro Direto, LFT. Se não conhece, pode falar também aí com o seu assessor, e às vezes faz mais sentido ter uma parte aí do que de repente em algum fundo, porque o LFT ele tem uma liquidez muito rápida, tá? Então, às vezes precisa fazer um resgate emergencial, tirar algo que está investido, e o LFT, Tesouro Direto, ele tem um resgate muito rápido. Terceiro ponto aqui que você já deve ter ouvido falar é o famoso Fundo DI. O que é Fundo DI? Lembra lá do CDB? Ele está seguindo o CDI, né? Ele está seguindo ali a taxa básica de juros que é gerada ali no dia a dia. Quando os bancos transacionam entre eles, que os bancos também emprestam dinheiro entre eles, tem uma taxa DI, uma taxa ali que é cobrada diariamente. Dia após dia, essa taxa vai sendo acruada, vai sendo acumulada e vai formar o DI do mês, vai formar a rentabilidade do CDI, tá? É assim que funciona
na prática. E o fundo DI, ele também serve para isso, para acompanhar a taxa básica de juros. Dessa maneira, você não perde capital. Dessa maneira, você tem um investimento pós-fixado com liquidez diária. O fundo DI é muito interessante porque você tem a vantagem tributária no geral de forma simplificada. Vamos lá, por que, Oswald? Pelo seguinte motivo: digamos que você tem 1 milhão, 2 milhões no fundo DI do caixa da sua empresa com liquidez diária para você resgatar a qualquer dia ali que você precise para o teu negócio. E aí você precisa resgatar 100 mil e não esse 1 milhão ou 2 milhões que você tem. Beleza, você vai resgatar 100 mil e no momento que você fizer o resgate, vai incidir imposto de renda sobre a parte que você está resgatando com lucro e não sobre o montante que está lá aplicado. E o que te traz vantagem? Isso te traz vantagem que o restante que está aplicado dentro do fundo, quanto mais tempo ele tiver ali aplicado, você vai ter uma queda na taxa do imposto de renda, na cobrança do imposto de renda. Imposto de renda em fundos DI, em ativos de renda fixa, ele é regressivo no país, tá? Então, toda PJ vai pagar imposto de renda e investimentos. E aí, se você tem uma possibilidade de pagar menos, eu acho que você concorda comigo que você gostaria de pagar menos impostos aí no seu negócio, inclusive com os investimentos. Então é mais dinheiro no teu bolso, é mais dinheiro no caixa da tua empresa, beleza? Então, se você deixa o dinheiro mais tempo no fundo DI, mesmo que seja uma parte, você vai retirando ao longo do tempo conforme a tua necessidade. A parte que não foi mexida, a parte que continua no fundo, vai estar diminuindo a taxa que vai incidir de imposto quando você fizer o resgate lá na frente. O imposto começa em 22,5%, o imposto de renda começa em 22,5%, até 6 meses, cai para 20% depois de 6 meses. Depois de 1 ano, ele vai para 17,5% e após 2 anos de aplicação na renda fixa no Brasil, seu imposto de renda ali no resgate em cima do lucro que você teve, ele vai cair para 15%. Então isso é uma estratégia também inteligente para você ir retirando esse dinheiro que você tem aplicado com liquidez, conforme a necessidade do uso do teu negócio, porém diminuindo a alíquota ao longo do tempo, e aí é mais rentabilidade para a sua aplicação. Então, o fundo DI sempre é uma possibilidade interessante de ter parte do seu caixa nele. Beleza? Então tá, falei aqui de 3 opções que são bastante difundidas, possivelmente você já conhece, tá? Agora, que tipo de soluções hoje? Você falou aí lá no início do vídeo, estou aqui até agora e não me trouxe ainda uma novidade. Calma, fica aqui comigo, vamos lá, vou começar. Vou te falar uma opção diferente aí para o teu negócio para aplicar o caixa com liquidez, tá? Se você já tem fundo DI, se você já tem CDB, já tem Tesouro Direto, que tem liquidez diária, existem algumas opções de renda fixa que são fundos incentivados. Fundos de renda fixa incentivados. O que são isso? São fundos que têm ali crédito privado dentro, tem debêntures, tá? De empresas, muitas empresas de energia, por exemplo, e aí você vai ter lá Copel, você vai ter Eletrobras, você vai ter N outras empresas que emitiram papéis para poder tocar o negócio delas, para crescer. E aí dessa maneira, qual é a vantagem para uma PJ aplicar nesse tipo de fundo? É a vantagem de ter uma rentabilidade acima do CDI, tá? Então a gente tem fundos de crédito privado no Brasil hoje que estão rendendo 15, 16, 17% ao ano. Bons fundos de boas gestoras. E por que eu estou te falando que é uma opção para a sua PJ? Porque é uma maneira de você ganhar um pouco mais, de rentabilizar um pouco mais. Porém, se você já tem outras caixinhas, o CDB, se você já tem Tesouro Direto, se você já tem o fundo DI, que você pode resgatar a qualquer momento, esses fundos de crédito privado podem ser uma alternativa inteligente para você usar para aumentar a rentabilidade do caixa que está investido. E aí, vale um parênteses aqui, tá? Esses fundos para pessoa física são isentos de imposto de renda. Então, assim, em questão de vantagem tributária, não faz sentido para a sua PJ, porque não tem isenção. Mas em questão de rentabilidade, sim, existem bons fundos que vão render bastante, mais do que um fundo DI, e aí faz sentido trazer o teu assessor para jogo, trazer o teu assessor para conversa, para que a gente possa ali analisar um fundo ou outro fundo que vai te trazer essa rentabilidade maior, tá? Então, fica essa dica aqui como uma primeira opção para rentabilizar. Tem um outro ponto aqui que é legal. As pessoas às vezes deixam o dinheiro parado na conta, literalmente, porque vão fazer um pagamento daqui a uma semana, porque vão fazer um pagamento daqui
a 10 dias. Não faz sentido, pelo amor de Deus, deixar R$ 1 parado na conta corrente da sua empresa. Então, a gente tem a opção de rentabilizar através das compromissadas, ok? Vou gravar um vídeo aqui nesse canal também, vai estar disponível para explicar só como elas funcionam. Mas compromissadas, na prática, são investimentos de curtíssimo prazo, até 10, 12, 14 dias ali. E as compromissadas é um tipo de investimento para curtíssimo prazo, para 10, 12, 14 dias ali no máximo, que a gente consegue dar liquidez para o teu caixa, tá? Para esse pequeno espaço de tempo. Porque você sabe, ou o seu contador já deve ter falado com você, que investimentos em até 30 dias, além do imposto de renda, ele incide também o IOF, que é outro imposto ali que incide até 30 dias, depois ele zera. Então, muitas pessoas às vezes deixam um dinheiro sem aplicar em uma semana, 10 dias, por conta desse imposto, porque ele come muito do teu rendimento literalmente, tá? Só que as compromissadas, elas não têm IOF. Então, no momento que você aplica, você pode aplicar por 1 dia, 2 dias, 5 dias, 7 dias. E você consegue resgatar sem pagar o IOF. Na prática, ele vai estar te rendendo mais do que se aplicar num CDB, do que se aplicar num fundo DI, que vai ter o IOF no momento que você resgatar em até 30 dias. Então, compromissado também é uma alternativa muito bacana para o giro rápido ali do seu caixa, para o momento que você tem recebíveis e pagamentos a fazer no curtíssimo espaço de tempo, dentro de um mês ali, dentro de uma semana, dentro de 10 dias. Então, outra opção bacana para rentabilizar aí melhor o caixa da tua empresa. Com liquidez, tá? Você pode resgatar a qualquer momento. E uma terceira dica que eu vou trazer aqui para você, de uma aplicação que foge do comum ali para PJ, que as pessoas às vezes não utilizam e pode ser interessante para o teu negócio, como uma alternativa a mais de ganho, uma alternativa a mais de proteção, são os ETFs, tá? O que são os ETFs? Eles têm ali uma liquidez que pode ser de D+1, então super rápida, né? E você tem a possibilidade de redear a tua aplicação atrelada a algum índice. Os ETFs, eles funcionam praticamente como se fosse um fundo, beleza? E eles estão redeados, estão seguindo algum índice. Por exemplo, você tem ETF da Bolsa Brasileira, você tem ETF da Bolsa Americana e você tem ETFs que acompanham commodities, você tem ETFs que acompanham moedas. Então aí já fica uma dica de uma maneira simples de você redear a sua empresa e proteger de qualquer subida do dólar. Então, por exemplo, você tem um ETF que ele acompanha o valor do dólar em relação ao real, você pode aplicar parte do seu caixa nesse ETF. Se o dólar explodir, você vai ter um ganho nesse ETF de parte do seu caixa que está aplicado. Se o dólar cair, ele vai acompanhar a queda, ok, tudo bem, porém, a gente quer sempre proteger da subida. Mas aí você está diversificando uma proteção, está aplicando parte do seu caixa, parte do que está disponível em dólar também, beleza? Então, ETF seria uma opção bacana aí, não para você colocar um volume muito grande, a depender do tamanho do teu negócio, mas sim para você ter uma diversificação com liquidez, que é o foco desse vídeo aqui, tá? Existem outras alternativas hoje? Sim, existem outras dezenas de alternativas com liquidez, até mais rebuscadas aí, mas se você quiser saber um pouquinho mais que alternativas são essas, me procure, me manda um direct aqui, me manda um oi aqui pelo Insta, que a gente pode marcar uma conversa e vai ser um prazer eu trazer para você outras alternativas que a gente pode ajustar de acordo com o teu negócio, de acordo com a tua empresa. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até esse finalzinho aqui. Muito obrigado mais uma vez aqui pela sua presença no meu canal e já dá aquela curtida. Se você não deu lá no início, dá aquela curtida agora. Aproveita que a gente está chegando no final. Manda esse vídeo pro tio, pro tia, pro irmão, pro avô, para todo mundo que você conhece aí, que gosta de investimentos, que tem um negócio, que cultivou patrimônio ao longo da vida e precisa sempre de um bom assessor ali do lado para ajudar a preservar esse patrimônio, para ajudar a multiplicar esse capital. Beleza? Obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal do Oswald.